Então, hoje nós vamos falar novamente sobre a fé. Né? A fé, ela já foi muito divulgada, já foi muito batido nessa tecla. Né? Como eu falei no vídeo anterior, nós de uma forma inequívoca, todos nós fomos levados a acreditar, então, a ter fé, acreditar em alguma coisa. Porém, esse alguma coisa, como eu já falei, ele é um ter de acreditar. Um ter de acreditar significa o quê? Eu não preciso comprovar. Alguém disse que é, então é. Alguém disse que é assim, então é assim. A fé cega é torpe. A fé cega é uma faca amolada. Então nós devemos levar a cabo a fé, praticando a fé. Porque se nós não praticarmos, nós não vamos saber de fato o que é a fé. A fé, então, é o quê? É a certeza de que eu vou atingir meu objetivo. Bem, cabe aqui lembrar, a fé sem obras não é nada. Então, nós devemos praticar acessando a nossa estrutura psicobiológica da energia, adentrando os nossos universos internos, reconhecendo-nos como extensão da fonte, conhecendo a nossa verdadeira natureza, o que nos impede de ver os mundos sutis. Porque se não for assim, a minha fé, né, ela não vai ter obras. Minha fé não vai ter obras. Eu só consigo efetivamente dizer que eu tenho fé quando eu começo a demonstrar isso através de uma obra. Eu começo a reunir os elementos e eu começo a ir para a prática e começo a catalogar os resultados. Não é catalogar informação teórica. É catalogar resultados a partir da experiência direta. Vocês já olharam em laboratório, né? Eu nem sei o nome aquelas amostras que isso é criado no laboratório, mas tem N propagandas na televisão que mostram isso. Lá está lá o laboratorista, né? Ele vai lá fazer um teste de algum elemento. Aí ele pega aquele mesmo produto, ele dissolve em vários vidrinhos, ele coloca aquilo em vários vidrinhos e cada um deles é um teste. Teste 1, teste 2, teste 3, teste 4 e assim por diante. Né? E cada um ele pega, leva para a lente, né? Faz análise, cataloga informações, né? A partir de uma evidência. Pega o frasco número 2, leva para o microscópio, analisa todos os dados, anota todos os dados. Né? O 3, e assim por diante. Então, assim como o laboratorista ele está indo lá, pegando frasco por frasco, amostra por amostra, que seria no nosso caso, informação do livro 1, informação do livro 2, informação do livro 3. Né? Então, vamos pegar essas amostras, levar à prática, vamos levar para a lente. Qual lente no nosso caso? A lente interior. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar no nosso templo-coração e vamos rogar aos nossos divinos pais internos para que eles esclareçam para nós aquilo que nós precisamos ser esclarecidos. Porque se a verdade que buscamos, a solução que buscamos, a compreensão que buscamos não venha direto da fonte, direto através dos nossos pais internos, através da sabedoria do Cristo, todas as informações que chegam até nós são o quê? Recordações, memórias que são reflexos e plasmas de quadros mentais, de experiências mentais. Elas não se renovam, elas não se alteram, elas não se modificam e elas não trazem novidade nenhuma. Elas podem promover uma solução imediata diante de uma mesma experiência que eu já vivi. Mas no que diz respeito ao trabalho interno, no que diz respeito ao trabalho da alma, né, ao que diz respeito à nossa caminhada, à nossa jornada em direção ao céu, em direção a Deus,
em direção ao Cristo, em direção e manifestação da vontade dos nossos pais através da nossa alma, esse é um trabalho interior. Essas informações não estão catalogadas. Essas informações não constam em lugar nenhum. Tudo que nós encontramos nas obras são relatos das mecanicidades, relatos de outros níveis de existência, relato da existência de outros seres, relato daquilo que nos impede de trabalhar sobre nós mesmos. Porém, as respostas que buscamos para a nossa alma, isso não está descrito em lugar nenhum. Ah, não, mas eu compreendo porque agora eu estudei o livro do Allan Kardec, agora eu sei, então é isso que acontece, o pós-morte, etc. e tal. Não. Lê de engano, você não sabe nada sobre isso. Não sabe. Não se engane, você não sabe. Isso está descrito por alguém que catalogou as informações e que foi informado através de um outro espírito, de uma outra consciência que se manifestou em algum lugar, através de um médium, através de um objeto, através de uma mesa Ouija, enfim. Mas foi um espírito que comunicou através de um outro ser e que um terceiro, Allan Kardec nesse caso, catalogou as informações. Não, então você não sabe nada a respeito da morte, você não sabe nada a respeito da vida espiritual. Para que de fato você possa saber alguma coisa sobre a morte, é você que tem que experienciar a morte. É você que tem que experienciar a vida espiritual. É você que tem que catalogar as informações através de uma experiência direta. Senão você vai ter que ficar preso num ter de acreditar. Alguém disse que é assim, o Allan Kardec falou assim, os espíritos falaram que é assim. Tá tudo certo, tá tudo resolvido, agora eu vou para o céu. Não, não vai para o céu. Não, não vai merecer a consciência Cristo. Não, não vai estar fazendo a vontade dos seus pais internos. Porque essas informações são de outrem. Não são suas. Não foi a sua consciência que experienciou. Foi alguém que catalogou essas informações. Quando lemos a Bíblia, é a mesma situação. Alguém conviveu com Jesus o Cristo? Alguém estava lá na hora em que ele estava fazendo os milagres, que ele estava orientando? Alguém estava lá? Não, nenhum de nós estávamos lá. Tudo que nós sabemos é o quê? É através de um livro que foi compilado as informações de quem foi o personagem Jesus, o Cristo, o que ele fez, deixou de fazer, segundo a ótica e a interpretação de cada um dos escritores. Você pode ver isso através dos 4 evangelhos, cada um relata segundo a sua perspectiva, trazendo então informações de quem foi o Cristo. Então você também não sabe nada a respeito de Jesus Cristo. Você não sabe nada da doutrina do Cristo. Então não se engane. Não se engane. É a nossa alma que tem que experienciar. É a nossa alma que tem que ir lá em loco e experienciar. Então, quando eu falei no vídeo anterior que somente uma força revolucionária dentro de nós mesmos, somente essa força solar dentro de nós mesmos, é que é capaz de transformar a nossa natureza. Só ela tem a capacidade de purificar a nossa mente, só ela tem essa capacidade, esse poder de purificar a nossa estrutura psicobiológica de energia. E dessa forma a nossa consciência livre do lixo psicológico, vibrando numa outra frequência, vai entender o que é os mundos espirituais. Vai entender o que é a consciência Cristo. Vai entender o que é o processo da morte. Vai compreender o que são as debilidades fisiológicas que nós conhecemos por doenças. Então não se engane, meus irmãos. Não se engane. Não, você não sabe o que é o pós-morte. Não, você não sabe o que é a doutrina do Cristo. Porque tudo que nós temos são informações catalogadas a partir de outra pessoa e segundo a perspectiva dela. Eu conto uma história para você. Você pega essa mesma história e leva para outro. E o outro leva para o outro. E assim sucessivamente. Aquela história do telefone sem fio. Aqui você fala A
Lá no último chega Z. Mas eu falei A aqui, por que não chegou A lá também? Óbvio, cada um vai falando segundo a sua perspectiva. Chega aqui Z. A vida nos ensina de uma forma constante. E por que nós não prestamos atenção nessas questões? Por que nós estamos sendo condicionados, né, a nos comportar sempre da mesma forma, através de uma mente colmeia, como as Sorus falam? Como é que nós somos levados e condicionados a repetir o mesmo tipo de comportamento? É simples. É simples. Porque nós continuamos repetindo as mesmas informações que nós catalogamos dos mundos externos. Ou seja, experiência do contato com a vida física. Né? Esse mouse aqui, ele é físico, então eu toco nele. Eu posso falar se ele é liso, se ele é, quais são as cores dele, quais são as características dele. Posso pegar essa caneta, descrever, porque eu estou tocando nela, estou sentindo ela. Então as informações que hoje nós detemos são no contato com a vida externa. Tudo da parte externa. Não importa o que seja, pego o controle, identifico, desmonto como uma criança curiosa. Porém, quem foi que concebeu essa caneta? Ele viu a caneta em algum lugar? Não. Não. Ele teve um questionamento dentro dele. E ele passou a criar uma solução para aquele problema que ele estava encontrando. E intuitivamente a resposta veio. Se você colocar uma tinta assim e tal, pá. Ele construiu a caneta. Quem fez a caneta a primeira vez, ele não compilou isso de lugar nenhum. Ele não pegou essa informação de lugar nenhum. Pegou da onde? De dentro dele. De dentro dele. A informação veio direto da alma. Ele foi o verdadeiro criador da caneta. Hoje tudo que tem são replicadores. Ou seja, a mente colmeia. É o que nós fazemos. Nós ficamos repetindo tudo o que alguém já fez. Mas originalmente quem fez essa caneta, ele teve que trazer essas informações de outro lugar para cá. Assim foi com o controle remoto, né? Vamos lembrar aqui do Nikola Tesla, né? Essa questão da rádio, do Wi-Fi, né? Quem criou o mouse, né? A Xerox, né? Os profissionais lá da Xerox. Então, originalmente, aquele que criou originalmente, ele trouxe essa informação de dentro dele, lá da alma dele, os pais internos dele. Lhe revelou aquilo que era para construir, de que forma que era para ser feito, de que forma era para ser concebido. O restante só replicou, somente replicou. Então hoje nós estamos falando do caminho espiritual, do caminho interno. O caminho interno, e a verdade que é para ser revelada através de minha alma, só minha verdadeira consciência pode revelar através de minha alma. Mas eu não vejo, Geraldo. Eu não estou enxergando eles. Eu não estou vendo eles. Eu não estou ouvindo eles, não estou vendo, eu não estou escutando eles. Aqui entra, meus irmãos, aquilo que a gente chama de fé. Aqui entra, meus irmãos, aquilo que a gente conhece por fé. Porém, a fé tem que ser com obras. Então, à medida que eu começo, fecho os meus olhos, vou em direção ao meu templo coração, começo a fazer as minhas orações, pedindo então, né, para que eu possa realizar um trabalho sobre minha alma, em que eu devo realizar um trabalho sobre minha alma, de que forma eu devo realizar esse trabalho sobre minha alma, né?
os meus divinos pais internos vão nos orientar de uma forma intuitiva. A pessoa escutou como é que era para fazer a caneta? Não. Gradativamente, intuitivamente, ele foi, mas se eu fizer assim, se eu fizer assado e tal, tal. Intuitivamente. O que é intuição? A nossa intuição é uma conexão direta com os nossos pais internos. Nosso pai interno, ele se comunica através da intuição. Nikola Tesla estava conversando com alguém quando ele descobriu, né, a radiofrequência, aquilo que a gente conhece por sinal wireless. Não. Isso está nos autos da história. Ele ficava horas e horas lá sentado. Ele visualizava tudo internamente, testava internamente, visualizando, montando parte por parte e tal. Agora dá certo, realmente funciona assim. Aí ele vinha aqui para o mundo físico, pegava os elementos que estavam à altura e construía os dispositivos. Os profissionais que desenvolveram essa tecnologia escutaram isso de alguém? Não, não escutaram de ninguém. Copiaram isso em algum lugar? Não, não copiaram de ninguém. Lá dentro, intuitivamente, temos uma necessidade. Então eu tenho uma necessidade hoje do quê? De me acercar ao conhecimento do Cristo, ao amor do Cristo, compreendendo o que é o verdadeiro religare. Não a religião de uma forma pejorativa como nós a conhecemos, ensinada através das instituições. O religare é religar. Religar significa o quê? Ligar novamente. Religião vem de religare. Reconectar. Voltar a ligar novamente. E como é que eu faço isso? Dentro de mim. Não fora. Fora eu não vou me ligar a nada. Porque a consciência se manifesta de dentro para fora, não de fora para dentro. A nossa verdadeira consciência está conectada desde os planos mais sutis, mas adentrando até o centro do nosso coração. Então, para que a gente possa voltar a religar, voltar a se conectar, nós temos que ir para onde? Para onde que eu devo dirigir a minha atenção, as minhas orações? Para a fonte. E a fonte está conectada aonde no meu corpo? No meu templo coração. É ali que está conectado. Então a fé eu não vejo meu pai interno, eu não vejo minha mãe interna. Está escrito lá dentro do livro das Revelações. Chegará um dia que você vai levantar a pedra e lá embaixo vai ter o nome. Aquele nome está em secreto. Aquele nome é o nome da nossa verdadeira consciência, do nosso real ser, de quem somos verdadeiramente. Mas para tanto é necessário fazer um trabalho sobre essa estrutura, eliminando o lixo psicológico, expandindo os nossos sentidos, purificando e transmutando as células estruturais da nossa forma biológica. Senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Senão nós não vamos nos religar novamente. O próprio Jesus o Cristo falava com o Pai que está nos céus. Falava com o Pai dele. Ele mesmo dizia, Pai, né, vamos lembrar, fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, se não for, faça-se a vossa vontade. O pai dele estava conversando com ele? Se estivesse conversando com ele, ele já saberia a resposta na hora. Mas não. Ele jogou onde? Na fé. Sabendo o propósito do nosso Pai interno. Sabendo que ele tinha que cumprir a vontade do Pai.